Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando mais uma edição então dos Pitacos do Von, depois de um empate, né? 1-1 com o Flamengo pela semifinal da Libertadores, um jogo ruim do Grêmio, né? Um primeiro tempo tenebroso do Grêmio. O resultado é ruim, né? Se falasse pra mim antes do jogo que seria 1-1, eu ia achar ruim, mas dentro das circunstâncias da partida, especialmente do primeiro tempo, sim, saiu barato. E é um resultado que, se o Grêmio, né, melhorar, acertar algumas questões ali que não funcionaram nesse primeiro jogo, é um resultado que dá para buscar. O Grêmio costuma jogar bem fora de casa, fazer gols fora de casa, né? Então pensa bem. Tentando ser otimistão aqui agora, tá? O Grêmio tomou 1-0 do Palmeiras em casa. Sim, foi muito atípico, foi na sorte um pouco, foi, né, muitos fatores ali se conjugaram, mas o cenário era muito mais tenebroso. Primeiro que a gente perdeu de 1-0 na Arena, agora foi 1-1. E segundo que a gente tomou 1-0 na Arena e tomou 1-0 lá em São Paulo. Chegou a estar 2-0 no agregado e a gente conseguiu buscar, né, virar e passar no gol qualificado. Ou seja, era um cenário 10 vezes pior. Não é só 1-0 e 1-1. É 1-0 com um novo 1-0 para eles lá, entendeu? Então, e que foi mais ou menos o que o River Plate fez com a gente ano passado. A gente fez exatamente a mesma coisa com o Palmeiras esse ano. Então tá aí, né, o futebol. Aliás, isso é uma questão também, né? Eu acho que acho que o jogo mais exceção de todos do Grêmio foi o jogo contra o Atlético Paranaense no Paraná, em Curitiba. Esse jogo, eu falei aqui, né, depois da partida, o Grêmio jogou com a cabeça na final, no Grenal, o Grêmio jogou desconcentrado, jogou uma Copa na batida pontos corridos, assim, sabe? O Grêmio não jogou Copa. Em pleno dia de Copa, o Grêmio não jogou Copa. A bela vantagem construída aqui em casa, na Arena, fez mal ao Grêmio. Então, tirando esse jogo, que foi uma exceção por vários motivos também, o Everton não jogou, a gente teve um azar desgraçado em vários episódios. O primeiro gol dos caras nasce na lesão do Léo Gomes, que já é um azar por si só. E naquele momento a gente ficou com 10, desorganizou o time. Enfim, além de a gente ter jogado mal e desconcentrado, teve um pouco de azar. Ainda com tudo isso somado, foi para os pênaltis ainda, né? Que a gente poderia ter vencido nos pênaltis e perdemos. Então foi atípico. Mas tirando esse jogo do Atlético Paranaense, todos os outros confrontos quase, o Grêmio se sai bem fora de casa. Olha o próprio River Plate na semifinal do ano passado, a gente ganha lá e perde aqui. O Palmeiras esse ano, a gente ganha lá e perde aqui. Então, assim, esses são aspectos que podem nos dar um alento, sabe? Tipo, é Maracanã, é hostil, é totalmente favorável a eles, né, esse ambiente. Mas somos o Grêmio, né, temos esse histórico longínquo, né, de calar grandes estádios, conquistar títulos fora de casa, e esse histórico recente também, especificamente desse time, que consegue ir bem fora. Então, só que assim, a gente não pode depender da sorte, do imponderável, da Lua estar alinhada com Saturno, do Everton driblar 6 e conseguir uma jogada. A gente tem que também melhorar questões nossas que foram muito ruins nesse primeiro jogo. Vamos então aqui aos comentários do pessoal, que eu já vi que tem uns 60 comentários, se eu não me engano, e até o momento que eu abri aqui, pelo menos, não sei se eu vou conseguir ler todos, provavelmente não. Lembrando que se você tem o cadeado ali no seu Twitter, se você tem uma conta privada, eu não vou conseguir ver seu tweet, porque eu observo isso, aqui tem 60, eu vi que tem 60 respostas ao meu tweet, né, sobre o podcast. Aí eu abro, vejo 40, 30, sabe? Assim, 45, sei lá. Porque essas que eu não enxergo são pessoas com o Twitter bloqueado que eu não sigo, né? Então, se eu não sigo
E aliás, aqui eu abro em outro monitor que nem tá logado, então mesmo se eu seguir a pessoa e ela tiver um perfil privado, não adianta me mandar mensagem, responder ao tweet que eu não vou conseguir ver. Eu tô dizendo isso porque tem gente que às vezes reclama, né? Ah, eu sempre mando lá e tu nunca comenta o meu. Já aconteceu isso e a explicação só pode ser essa. Tem uma furadeira também, momento de explicações, né? Tem uma furadeira também rolando aqui em algum vizinho que de repente vai dar uma barulheira, não é o teu aplicativo aí, teu celular, não é, é aqui mesmo. Vamos embora, azar com furadeira para dentro deles e é isso aí. Começando então com o Rafa El Frigoto, Rafa também sempre presente aqui comentando. Ele diz o seguinte, ele fala duas coisas na verdade. A primeira, Galhardo, novo Bressan. A segunda, Paulo Vitor some na hora grande. Não, a segunda na verdade ele não pergunta, ele afirma. Ele pergunta, Galhardo, novo Bressan, e afirma, Paulo Vitor some na hora grande. Cara, sim e sim, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês assim que eu não sei exatamente se a direção tem culpa, tá? Eu acho que a direção teve culpa principalmente naquele período que a gente ficou sem zagueiro, sabe? Que a gente mandou o Bressan embora, já tínhamos perdido uma Libertadores por causa do Bressan praticamente, e a gente ficou um período enorme sem zagueiro, assim, estavam cometendo o mesmo erro. Mas assim, cara, até assim, ó, o Bressan é um erro, tá? O Bressan é um erro porque zagueiro tu precisa ter uns 5, 6 confiáveis, assim, uns 5, vai lá, uns 5 confiáveis. Hoje o Grêmio tem. Hoje o Grêmio tem a melhor dupla da América, o Grêmio tem Paulo Miranda e David Braz, que são confiáveis, e ainda tem o Rodrigues, que dá para usar também em algumas situações sem grandes calafrios, né? Então é isso que precisava ter desde sempre, o Grêmio não tinha. E o Grêmio às vezes tinha o Bressan como a primeira opção, assim, de algum titular ter que sair, sabe? Isso aí era uma falha grave. Então, beleza, o Bressan era uma falha. Mas o Galhardo, cara, eu acho sim que ele também é comprometedor. Não pode ser titular do Grêmio com as pretensões que o Grêmio tem hoje em dia. Eu concordo. Mas lateral é diferente de zagueiro, né? Lateral, cara, eu acho que é difícil tu ter 3 caras assim, que se entrar um, entra o outro e tá tudo certo, sabe? A terceira opção, cara, geralmente, porra, não tem um dinheiro, né? Vai ser um cara meio Galhardo. Eu acho que o Galhardo é uma boa terceira opção. Isso que eu quis dizer. Agora, só um asterisco nessa minha passadinha de pano aqui, é que a nossa segunda opção tem 41 anos quase, sabe? Tem 40 anos, vai fazer 41 agora, ou fez esses dias, ou vai fazer daqui a pouco. 41 anos. Então, assim, a gente não tem 2 caras na frente do Galhardo, a gente tem 1,5, né? Porque o Léo Moura se lesionar, voltar de lesão, demorando para pegar ritmo, tudo isso aí não é imponderável, tudo isso aí é quase uma certeza. Que em alguns momentos ele vai sentir, ele vai... idade, né? Idade. Então assim, cara, eu tenho 30... Eu sempre digo, né? Agora eu tô naquela fase de que alguns jogadores já começam a se aposentar. Eu tenho 34 anos, cara, e eu digo... Claro que tem metabolismos e metabolismos, tem genética, tem fatores de alimentação, bebida, claro que eu não me cuido e tal, mas tem uns caras, tipo assim, o Anderson Pico, ele tem uma genética que prejudica um pouco, né, além de talvez não se cuidar. Já o Zé Roberto tem uma genética abençoada, claro que isso também influencia, mas cara, não é possível que o cara com 41 anos, por mais que se cuide, por mais que tenha uma genética abençoada, não vá sentir, cara, não vá se lesionar com maior frequência. Então, assim, esse é o meu asterisco, sabe? A gente tem 1,5 antes do... um cara e meio antes do Galhardo. Agora, a lateral direita não é zaga, tem que ter 5 caras ali antes de ter um horrível, sabe? Tu pode ter 5... Aí depois do Rodrigues tu tem o Bressan. Tá, beleza. Aí assim, ó, né, se der uma guerra mundial, a gente perder aqui, os caras tudo na trincheira, e aí tá, vai o Bressan. E mesmo assim, cara, tanto pra Bressan quanto pra Galhardo, fica a dúvida se não tem alguém da base melhor, né, cara?
Tá, beleza, o Jeromel tá machucado, o Kahneman também, o Paulo Miranda tá em coma alcoólico, o David Braz tá de férias e o Rodrigues tá gripado. Aí, cara, tem o Bressan ali, cara, não tem alguém da base melhor que o Bressan, sabe? O mesmo eu pergunto pro Galhardo. Cara, pra um jogo importante. Claro, tu vai jogar ali uma rodada de Brasileirão contra o Vasco, sei lá o que, põe o Galhardo, foda-se, entendeu? Agora, por semifinal de Libertadores contra o Flamengo, com o Bruno Henrique correndo pelo lado do Galhardo, é muito temerário, né, cara? É muito temerário. E também, óbvio que não, quando eu digo não tem nenhum da base melhor, não é assim, subir o cara agora e botar nesse jogo. Não, né? Seria um cara que já estaria treinando desde o início do ano e tudo mais e tal, enfim. Mas o Rafa também fala que Paulo Vitor some na hora grande. Eu concordo, cara. Ele já tem umas limitações, não é um goleiro fantástico, é um goleiro ok, médio, mediano, assim, na média nacional, não é acima. E, cara, ele fica nervoso, né? Tipo assim, o Danley, eu sempre digo isso, talvez não tenha sido, não foi o melhor goleiro tecnicamente que passou pelo Grêmio, mas talvez tenha sido o maior da nossa história pelos títulos, né? Claro, isso não depende só dele, teve um pouco de sorte, mas muito passou por ele também, esses títulos. Agora, ele virava um muro, cara, em jogo grande, assim. Eu acho que ele só falhou, que eu me lembre, já em 2013, ele já estava quase se aposentando, quase saindo do Grêmio, né? Daí depois ele jogou no Galo um ano, eu acho, depois já era Brasil de Pelotas, já encerrou a carreira, sabe? Então, já estava mais para lá do que para cá. Foi uma semifinal, quarta de final de Libertadores no Paraguai, uma coisa assim, na Colômbia. Teve um escanteio, uma coisa assim que ele foi estranho, saiu mal na bola. Foi a única vez que eu me lembro de o Danley ter falhado num jogo importante. Ele falhou 1000 vezes. Assim, aquela falha que ele cometeu nesse jogo aí que eu tô falando, ele cometeu contra contra o Caxias, numa rodada aleatória de um Brasileirão. O Danley falhava, todo mundo falha, né? Óbvio. Agora em jogo assim, ó, semifinal de Libertadores, final de Gauchão, Grenal, o Danley era um muro, sabe? Então assim, ele não era tecnicamente o melhor goleiro da nossa história, mas assim, ele tinha personalidade, ele cavou uma expulsão do Fabiano no Grenal, ele crescia nessa hora. O Paulo Vitor parece que fica com medo e já não é brilhante tecnicamente, só que daí ele cai ainda, sabe, um pouco. E eu digo mais, eu vi agora os melhores momentos do jogo, porque no estádio aqui, né, o cara tomando uma cervejinha ainda e sem replay e tal, é difícil, mas agora eu vi os lances do jogo. Cara, no estádio me deu essa impressão, e agora vendo a imagem, eu reforço a minha impressão, cara. Essa bola do gol do Bruno Henrique era do Paulo Vitor, meu. Sabe? Tá, o Galhardo foi mal ali, mas nem sei se era pra ele estar ali, não sei, não vou... Tipo, cara, beleza, a gente já tá ali com o Galhardo ali, né? A gente já tá predisposto a cornetear o Galhardo, então foi no fluxo, assim, a corneta. Mas vamos olhar direito aquela bola, cara. Aquela bola ali o cara dá um lançamento, jornada nas estrelas. O Paulo Vitor tinha 3 semanas para se organizar e em direção a ela e soberano na jogada pegar, sabe? Sei lá, cara, perto, na pequena área ali, muito perto. Pra mim, o Paulo Vitor falhou no lance, mais que o Galhardo, se é que o Galhardo falhou. Tipo, tá, o Galhardo não venceu a disputa de cabeça com o Bruno Henrique. Ok, sabe? Agora, o Paulo Vitor erro técnico, ele teria que ter ido naquela bola e encaixado, não é nem assim, vai lá fazer um milagre, espalmar e seja o que Deus quiser, não. É pra ele se posicionar, encaixar e sair jogando, cara. Sabe? O Paulo Vitor... Muita gente criticou ele e eu concordo. Eu acho que o Grêmio ano que vem tem que buscar um goleiro titular. E aí assim, ó, decisão interna. A gente quer ficar com o Júlio César ou com o Paulo Vitor de reserva? De reserva. E eu sinceramente não tenho essa resposta, não tenho essa opinião. Acho que quem vive ali o dia a dia do Grêmio, talvez o Rogerião, alguém possa dizer, cara, vamos ficar com o Júlio César porque é jovem ainda, pode amadurecer, vamos ficar com o Paulo Vitor porque o Júlio César tá foda, o Paulo Vitor tem tais e tais qualidades, beleza, escolha qualquer um, cara, e contrata um titular. Até o Inter
que há poucos anos aí estava destroçado em Série B e tal, tem 2 goleiros melhores que os nossos. Escolhe aí quem é nosso titular, é Paulo Vitor, os 2 do Inter são melhores. E eu nem acho tudo isso, né, o Lomba e o Danilo Fernandes, eu não acho, às vezes acho que exageram assim na babação de ovo para eles, chegam a falar em seleção, acho que não é isso, mas são melhores que o Paulo Vitor, os dois. O Inter tem um reserva melhor que o nosso titular, e outros clubes também tem, né, só para ficar aqui no exemplo da Aldeia, mas outros clubes também tem. E eu não tô falando do Palmeiras, que tem rios de dinheiro, é só uma questão de garimpar, sabe? Enfim, o Matheus diz o seguinte: jogo de volta tem que pôr um Paulo Miranda na lateral direita. Eu não descartaria, cara, mas assim, acho que só se o Renato aproveitar o Brasileirão, esses jogos aí pra testar, porque também não dá pra botar de paraquedas. Eu sei que o Paulo Miranda já jogou ali no São Paulo, mas ele já tá desacostumado, o próprio entrosamento com o time ali não é... acho que teria que testar em alguns jogos do Brasileirão. Mas, sinceramente, pode ser uma boa ideia, sim. O Henrique Bayer diz o seguinte: pelo amor de Deus, Galhardo e Paulo Vitor nunca mais. Eu acho que nessa semifinal aí os nomes da vez são eles, né? E, enfim, com justiça. O Paulo Vitor, inclusive, foi salvo pelo VAR, né? Teve um gol ali que ele tomou anulado, que minha nossa, aí tudo bem, anulou, graças a Deus, sorte nossa, mas a falha não tá anulada da nossa memória, né? Porque, enfim. Marcelo Marodin diz o seguinte: Michel ou Maicon pra volta? Essa é uma boa questão, Marcelo, porque eu papagaiei aqui no Twitter e nos bares da vida que era Michel, né? Michel, o cara joga bem, foi bola de prata, não sei o que, tem um passe bom, dá uma consistência defensiva melhor ao time, o Flamengo é perigoso, ele equilibra melhor o meio de campo, libera o Matheus Henrique, toda a teoria é linda. Mas o Michel jogou muito mal ontem, né? Vamos combinar. Assim, não sei se era só um dia não dele, né? Um day off ali, ou se é alguma coisa que o Flamengo fez, o mecanismo, o sistema de jogo ali não favoreceu a ele. E se for isso, o Renato tem que diagnosticar e consertar. E aí talvez o conserto seja o melhor defesa é o ataque, né? Seja Maicon mesmo, não sei. O fato é, o Maicon entrou, não sei se pela característica dele, ou por coincidência, ou porque o Michel estava num dia ruim, não sei. Mas o fato é, o Maicon entrou e melhorou o time. O Grêmio já começou o segundo tempo melhor, né? Até porque pior que o primeiro era difícil. Mas quando o Maicon entra, dá uma ainda mais, melhora ainda mais, né? A nossa produção ali. Então, é uma bela dúvida. Eu não sei. Talvez eu ainda fosse de Michel lá pro Rio, cara. Porque não é sangria desatada, né? Foi 1-1 aqui. A gente precisa de um gol lá. A gente não precisa entrar desesperado e com todas as armas apontadas pro inimigo. Começa, sente o jogo, vê contra-ataque do Everton, não sei o que, e aí vai sentindo, entendeu? Agora, claro, tu vê ali que não deu certo, aos 30 do primeiro tempo já mudaria. Botaria o Maicon no lugar do Michel. Mas talvez eu ainda fosse com o Michel, não sei. Aí o Renato tem que analisar muitas coisas para ter essa resposta. O fato é que o Maicon jogou bem e recolocou essa pulga atrás das nossas orelhas. Aqui eu não tem nome aqui, mas o arroba é JSS1903, diz o seguinte: o quanto o Maicon fez falta e como o Luan tem melhorado junto com o Tardelli. Ontem achei os dois muito bem no segundo tempo. O Maicon, a gente falou, né, entrou muito bem. E o Luan realmente foi uma das poucas boas notícias da partida. Assim, o Luan tem melhorado, está interessado, está mostrando alguns lampejos do Rei da América. E claro que com o Tardelli é outra vida também, né? A propósito, até o André teve uma chance de cabeça ali que poderia ser um golaço e ele ia se consagrar, mas né, não foi. Eu não entendi aquela colocada do André ali, sinceramente.
Tu tá lá vendo o André se arrastar no nosso ataque 9 meses, custar caro, custar uma classificação na Copa do Brasil. Aí tu vê o André no time reserva perder 3 gols, ser patético, a gente questionar, será que ele tem que ser titular do time reserva? E aí no jogo seguinte o Renato tira o Tardelli, que tudo bem tirar o Tardelli, ele não estava exuberante na partida assim, e talvez tenha cansado, né? Agora, cara, eu não sei, cara, eu faria outra coisa. Luan de falso 9, Luciano de centroavante, não sei, cara, mas assim, ó, eu não colocaria o André, cara. Colocar o André, pra mim, foi muito assim, torcer pelo imponderável, sabe? Porque tu não é um cara assim, nossa, lá vem o André, sabe? Não é, cara. O Maicon não, vamos mudar o jogo, bota o Maicon, beleza, sabe? Tu tem o Tardelli no banco, vamos botar o Tardelli que dali pode sair alguma coisa. Agora tu colocar o André, cara, me lembrou o Grêmio dos 15 anos, sabe? Dos 15 anos de jejum, que a gente acreditava todos os anos que a gente ia ser campeão, né? Que torcedor é isso, né? Essa é a essência. E óbvio, se a gente não acreditar, quem vai, né? E daí a gente pensava assim, pá, agora vai entrar o Tuta, vamos ganhar. Ah, o Mitchue, esse cara aí vai ser craque. Cara, nem sei quem dá de exemplo aqui, sabe? Foram tantos caras assim, tipo, que a gente pensava, tá, vamos lá, vai que ele entra e fala. Eu lembro que tinha o zagueiro aquele Wilson, eu lembro que eu fui pra São Paulo ver Grêmio e Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio tomou 2-0 no Olímpico, 2 gols do Barcos em 2 minutos, no finalzinho do jogo. E a gente foi lá para São Paulo, foi em Barueri esse jogo. A gente foi lá pensando assim, vai ser 3-1 pro Grêmio, né? Porque tinha a questão do gol fora de casa, foi 2-0 no Olímpico, a gente foi lá sonhando em 3-1. Foi 1-1 o jogo lá, gol do Jonas, até abrindo o placar, nos iludindo. E depois o Valdívia do Palmeiras empatou, foi horrível, cara. E a gente pensava assim, eu tinha certeza que o Wilson, o zagueiro, ia fazer um gol de cabeça. Cara, era nisso que eu me apegava, porque não tinha o Cebolinha, não tinha o Luan, não tinha o Matheus Henrique, qualidade, sabe? Não tinha, cara. E a gente ficou 15 anos sonhando que Wilsons fizessem gols de cabeça. Botar o André é isso, cara. Botar o André é um imponderável, é uma bola que vai respingar, vai sobrar pra ele vai chutar pra dentro. Porque ele não vai dar uma janelinha no cara e guardar, não vai cortar o zagueiro e fazer uma jogadaça, não vai, cara. E sobretudo nessa fase horrenda que ele vive, sabe? Então quando entrou o André, me deu assim um caralho, meu, sabe? Entrou o André, sabe? E eu juro que eu fiquei acho que uns 5 meses passando pano pro André. Só que ele ficou 10 meses titular, 9, 10 meses, sei lá, 1 ano quase, cara. E ali chegou um momento que não dava mais, né? Que pelo amor de Deus. E o jogo que ele fez agora com os reservas também. Não, o André agora foi pro banco, acordou, tá pilhado. Não, cara, ele perdeu 3 gols feitos contra o Fluminense. Então, enfim. O Grêmio Scouts, ele diz o seguinte: tem times que... não, peraí, eu pulei alguém? Não. Tem times que, se tem oportunidade, tem que matar. Grêmio, River e Boca são assim. Fla teve sua chance e não nos matou ontem. Para nos eliminarem no jogo de volta, iremos vender muito caro. É o Grêmio. Concordo com o Grêmio Scouts aqui. Falei coisas parecidas em grupos de WhatsApp entre amigos gremistas ali, né? Até um amigo comentou que é mais ou menos isso. Os caras fizeram o jogo da vida deles. A gente fez a gente teve talvez a nossa pior atuação. Nossos 45 minutos iniciais talvez tenha sido nosso pior primeiro tempo, nosso pior tempo da temporada, e foi 1-1. E foi 1-1. Ou seja, equilibrando lá as ações no Rio, cara, vamos lá, os caras foram avassaladores, deram um rodeão, estão falando aí que foi rodeão, banho de bola, o Grêmio assistiu, BBB, bobobó, 1-1. Então tá, beleza. Então vamos evitar esse rodeão lá, vamos nos posicionar melhor e de repente o desfecho é outro. O João Sem Braço diz: problema é o calção do Paulo Vitor. Socado no... não vou usar os termos aqui dele, diz que tá socado lá. Isso tira a mobilidade do rapaz. Alô, Umbro. Realmente ele usa um calçãozinho bem justo.
Eu não sei se é para não ser. Uma época os goleiros usavam a capa, né? Até fazia para a seleção italiana e para o Grêmio. Até o Darley era um que usava isso na época, quando o Grêmio era patrocinado. Enfim, o material esportivo do Grêmio era da capa. E acho que da seleção italiana também era, né? Ou de alguns times italianos, agora eu não me lembro. Mas eu tinha uma coisa assim daí com a Itália, que eles testaram na Itália, depois o Darley usou também, que eram umas camisas meio de lycra. Parecia aquelas lycra de surfista, grudadinha, que era pra quando tu vê, né, em tempos de VAR não faz nenhum sentido. Mas na época era pra não ser, na hora de pular ou de algum lance assim, ninguém puxar o goleiro pela camisa assim. E hoje em dia se puxa, vê e anula o gol, né? Mas, enfim, acho que talvez o calçãozinho do Paulo Vitor possa ter um sentido. O Pablo Santana diz: fale também sobre o discurso do Renato de que o Flamengo é o melhor time do Brasil e que os jogadores dele são diferenciados e da seleção. Isso não despreza os jogadores do Grêmio? Não deixa o time se achando menos? Acho que não, porque eu acho que aí até a Kel Sanches, ela responde ao tweet do Pablo Santana dizendo: acho que não, é uma constatação e não elogios jogados ao vento. Pode ter certeza que Renato sabe muito bem usar isso e motivar os jogadores nos bastidores. Eu também acho. E de fato, né, cara, a gente tem ali o Galhardo e o Cortez, os caras trouxeram 2 laterais da Europa, sabe? É outro nível de investimento. Agora, nós temos bons talentos feitos em casa, né? Nem todo o dinheiro do mundo fará com que Palmeiras ou Flamengo contratem o Cebolinha. É só time europeu com bala na agulha para ter Cebolinha ou o Grêmio. O próprio Luan é bom, Jean-Pierre, Mateuzinho. Então ali a gente tem alguns jogadores, só que a gente tem ali alguns jogadores, né? Eles têm praticamente em toda posição alguém diferenciado, ou realmente é meio pesado ali, né? Esse time deles, nesse sentido. E eu acho que o Renato faz isso até para tirar um pouco o peso, sabe? Não, o favoritismo é deles, eles que investiram cento e não sei quantos milhões para fazer esse time, eles que... Eu acho que é um pouco nesse sentido, mas certamente pro grupo ele diz... E já disse também nos microfones, né, que o futebol mais bonito é o nosso, com resultados, não sei o quê. Então, assim, eu acho que se o Renato passa do ponto, não é elogiando o adversário, é justamente se auto-elogiando, né? Então acho que sobre isso não tem que se preocupar, ele deve auto-elogiar o trabalho deles, ali, do time, isso aí, a confiança dos jogadores acho que tá boa, mas claro, né, também tem que saber respeitar um Flamengo que é um time muito diferenciado. O Antônio Rocha diz: sofremos com o que já sabíamos, não temos um goleiro à altura do time, e o Galhardo é aquilo ali mesmo. Culpa de quem escala e de quem contrata. É a lei Bressan. Não pode ter jogador ruim no elenco, pois uma hora eles entram. No mais, continuamos vivos, acredito. É mais ou menos isso aí, Antônio Rocha. E o JC Gessing responde ao Antônio Rocha: Galhardo é medíocre. Ok, mas foi bem ontem. Não foi erro dele no gol e Leonardo também seria engolido no lance, como já foi em similares. Kahneman saiu muito para dar combate ao Ribeiro. Gerson viu e entrou livre. David Braz cobriu. E Galhardo foi no Gabigol, deixando Bruno livre. Ele fez toda uma conjectura aqui, né, que eu não acompanhei se foi exatamente isso. Provavelmente sim, né? Acho que ele prestou bastante atenção. Mas eu disse algo parecido sobre não ser culpa do Galhardo. Eu também acho, cara, que ali, assim, ó, Paulo Vitor não foi na bola. Então, assim, beleza, aí tu rifou pra sorte. Aí tu vai deixar o Galhardo sozinho ali para marcar Gabigol e Bruno Henrique de cabeça? Aí não tem, né? Enfim, o Baldaço pulou da barca. O Baldaço pulou, é o Twitter. Esse Twitter fake desse amigo internauta que diz o seguinte: PV mais nervoso que ele fala uma coisa também um pouco um pouco
proibida para o horário, né? Afinal de contas, num podcast as pessoas podem ouvir em qualquer horário, e eu não sei que horário você está ouvindo, então eu não vou dar o exemplo que ele deu aqui. Mas ele quis dizer que o Paulo Vitor estava muito nervoso e estava e sempre está em decisões, né? A gente falou um pouco já disso, mas o que foi o Paulo Vitor lá contra o Palmeiras? Aquilo ali não foi nem nervosismo, aquilo ali foi quase um ataque de pânico, assim, tipo, tira o Paulo Vitor e leva na ambulância, porque ele tá passando mal, sabe? Isso aí não é normal, assim, ele cometia erros, assim, que, cara, calma, respira, não estão te atacando com facas e com revólver e taco de beisebol, porque ele tava agindo como se tivesse acontecendo isso, sabe? O nervosismo, até assim, um certo grau de nervosismo num jogo como esse, tudo bem, até tu entende, pelo menos o cara tá sentindo o jogo, tá se importando, não tá indolente. Agora, ele chega num ponto que é constrangedor, sabe? Realmente isso aí tem que ser trabalhado na cabeça dele. O João Sem Braço de novo fala: Paulo Vitor, ser ou não ser, eis a questão. Não ser ou não ser o quê? Titular do Grêmio? Na minha opinião, não. Mas também não adianta botar o Júlio César, né? Eu acho que o Grêmio tem que ter como uma das metas de 2020 contratar um goleiro. Ou descobrir uma joia da base, que eu não acompanho, não sei. Tinha um guri ali que devia ter uns 20, 21 anos, que jogava na seleção brasileira titular, né? Acho que era sub-20, talvez, não sei, ou sub-23, não sei. Então provavelmente é um guri novo, né? Que defensores em geral, quando são muito novos, têm suas questões para sair tascando no time titular ali, não é bem assim. Goleiro é uma posição bem delicada, mas, cara, ou tu acha uma joia ali, né? Ou vai à luta, vai ao mercado, porque eu acho que Júlio César e Paulo Vitor são ótimos nomes para se ter na reserva. Que dizem aqui os amigos internautas? O Christian Rafael diz o seguinte: esse gol que o Grêmio fez vai sair caro pro Flamengo lá. Jogamos sem Jeromel, sem Jean-Pierre e Maicon descontado só em 20 minutos. O Flamengo sem Rodrigo Caio, Everton Ribeiro e com Gerson descontado também iriam estar fragilizados. É verdade. Até acho que o Jean-Pierre não volta, né? Nem o Léo Gomes. O Jeromel deve voltar, o Maicon já está de volta, né? Deve estar em melhores condições até lá. E ontem alguns jogadores do Flamengo sentiram lesão, né? Não sei, tomara que não voltem a tempo. O Gerson sentiu, o Felipe Luiz, até o Arrascaeta, se eu não me engano, sentiu alguma torçãozinha de tornozelo. Não sei se são coisas rápidas ou mais preocupantes. Eles também jogam o Brasileirão, né, valendo, eles estão na liderança do campeonato, não poderia ser diferente. Isso pode ser bom pra gente. Se fala muito do cansaço deles também, né? Pode aumentar até lá. Eu acabei de consultar a tabela do Brasileirão, porque eu sou desses, eu analiso coisas aleatórias. Essa nem tão aleatória assim. Dia 20 de outubro tem Fla-Flu no Maracanã. Fla-Flu, além de o Flamengo estar preocupado com o Brasileirão, é um clássico 3 dias antes do nosso jogo de volta, neste mesmo Maracanã. Clássico, provavelmente eles vão ter que colocar titulares em campo, provavelmente vai ser um jogo pegado, né, cansativo, sujeito a situações. Vamos acompanhar. E só um parênteses aqui, já que falou de jogadores descontados e lesões, etc. Eu, ouvindo o rádio no final do jogo, fiquei assim, abismado com a cara de pau do Jorge Jesus, né? Ele até não foi das piores entrevistas dele, ele teve pontos de lucidez ali, mas essa questão do fair play, ele foi patético, né, cara? Porque o gol do Grêmio nasce a propósito, né? O Grêmio tomou o primeiro gol do Atlético Paranaense, eu falei aqui já, com o Léo Gomes lesionado e o Grêmio com 10 em campo. Mas enfim, é do jogo. O Felipe Luiz sente uma lesão, cai, a bola tá com o Everton Ribeiro, que está de frente para o Felipe Luiz,
porque daí algum repórter, acho que foi o da Gaúcha lá, me esqueci o nome dele, ele tava na coletiva do Jesus, e ele foi o único que fez essa pergunta, né? Porque, claro, da Rádio Gaúcha, o cara, né, ali defendendo os interesses do Grêmio, digamos assim, ou mais atento às questões do Grêmio, porque daí os cariocas e a imprensa de sei lá onde lá ficou falando disso, e o Jorge Jesus irônico, né? Porque o fair play, porque não sei o quê, mas tudo bem, eu se fosse os jogadores do Grêmio faria o mesmo, tipo, querendo dizer assim, eles não estão errados, tudo bem, mas assim, pra constar, né, não deram fair play, quiseram ser espertos, beleza, do jogo e tal, ficou ali, né, naquela linha tênue entre a ironia e mas tudo bem, não fizeram nada de errado, mas dando uma letrinha e tal. E aí me fugiu o nome do repórter da Gaúcha, o Zé, cara, me deu um branco agora. Ele falou, tá, mas olha só, quando o Felipe Luiz cai, a bola sobra pro Flamengo. E o Everton Ribeiro pega a bola e segue a jogada tentando o ataque. O Grêmio recupera, puxa o contra-ataque e sai o gol. Se o Flamengo não parou a bola, não jogou a bola pra lateral, pra atendimento, tu queria que o Grêmio jogasse? Aí ele fala, você até tem razão nisso que você fala, eu vi o lance agora há pouco ali no vestiário e tal, mas eu não sei, talvez o Everton Ribeiro estivesse de costas, não viu o lance. Não, cara, não, olhem esse lance. Ele quase tem que desviar do Felipe Luiz para tentar a jogada de ataque. Ele tá atrás, né, do Felipe Luiz e avança com a bola com o Felipe Luiz no seu campo de visão. Totalmente. Ele vê o companheiro caído, mas fala, opa, sobrou para mim a bola, vamos atacar, vamos fazer o gol. E beleza, ele não tá errado. Só depois não vem dizer que o Grêmio tinha que tocar a bola para fora, né? Vamos se organizar aí nessa... E outra, agora eu vou abrir um colchetes dentro do parênteses, vou abrir outro parênteses em nova linha, que é o seguinte, também, o VAR, reclamaram do VAR. Cara, o VAR só beneficiou o Flamengo. Dois tipos de benefícios diferentes. Um benefício que é apenas assim... Não, vamos lá. O benefício, entre aspas, benefício, que é assim, colocou justiça na questão, foi para os dois. Principalmente para o Flamengo. Principalmente para o Grêmio, melhor. Anulou gols bem anulados, beleza. Mas, cara, foram ilegais, então só colocou a justiça na jogada. Então é um benefício entre aspas, assim, beneficiou no sentido de que se não existisse VAR, talvez o Grêmio teria tomado aquele gol injustamente e teria ficado assim mesmo. Então beneficiou no sentido assim, que bom que existe o VAR, né? E o Flamengo também teve um benefício desse, entre aspas, que foi o amarelo do Michel. Aí alguns reclamam que ele devia ter sido expulso e tal. Absolutamente, o lance foi um pouco forte, claro, mas, enfim, tem 1000 argumentos dizendo que, cara, o calcanhar dele estava no chão, não foi visando o adversário, não foi com intenção, não foi isso, não foi aquilo, blá. Por 1000 motivos que vários comentaristas falaram, e quem entende um pouco e vê também percebe, é lance para amarelo. Por que eu digo que o Flamengo foi beneficiado, entre aspas? Porque se fez uma justiça. O Pitana não viu esse lance. Ele foi no VAR porque o VAR suspeitou que, aí tu interpreta o cartão que tu quiser. O Pitana foi lá, é um árbitro experiente, um árbitro bom, olhou e não, isso aqui é para amarelo. Só que daí ele vai lá e dá o amarelo para o Michel, que ele não teria dado se o VAR não interfere, entendeu? Então a gente ganhou um volante amarelado com justiça, mas que só teve por causa do VAR também. Então também é um benefício ao Flamengo por causa do VAR. Agora, benefícios entre aspas à parte, o Flamengo teve um benefício. E sobre o impedimento, era por pouco, não interessa. 1 centímetro é impedido. Para isso que serve o VAR. Se não tivesse o VAR, a gente poderia ficar aqui dizendo foi, não foi, absolve o árbitro, não absolve, foi difícil, foi fácil. É outro papo. Agora, os caras querem discutir com câmera 3D, linhas e... Cara, não interessa se tu tá triste porque estava impedido. Acabou, o VAR é pra isso, fim, não tem erro nenhum. Agora, um pouco antes do gol do Grêmio, num ataque do Grêmio, que quase sai gol, se eu não me engano,
o William Arão e o Felipe Luiz discutem dentro da área do Flamengo, discutem, e o Arão agride, dá um soco, uma tapa, sei lá, uma agressão na cara do Felipe Luiz. Tem imagens, eu coloquei no meu Twitter até. Isso é, assim, ó, o vídeo que eu tive acesso, ele não mostra muito antes o que aconteceu e não mostra muito depois também. Eu não sei se o Felipe Luiz em algum momento fez algo parecido, se ele reage, acho que não até. Mas talvez tenha sido lance para expulsão dos dois. E a regra é muito clara sobre isso. Quando rola uma briga, mesmo se forem companheiros do mesmo time, os dois têm que ir para a rua. Se o Felipe Luiz só ficou passivo ali apanhando e debatendo, no mínimo o Arão tinha que ser expulso. No mínimo. Isso com certeza. O Arão tinha que ser expulso. Então, esse não foi um benefício entre aspas. Esse foi um benefício real, com B maiúsculo do Flamengo. Sabe? E é incrível como quando o VAR erra, deixa alguma coisa passar, sempre contra o Grêmio. Na Libertadores, no Brasileirão. Assim, ou se faz a justiça graças ao VAR, ou quando dá uma erradinha, não vi, não analisou, não sei o que, é sempre contra o Grêmio. E esse caso é mais um. Vamos me desculpar, mas tu ter um ou dois, mas que seja um jogador expulso, muda tudo. No próprio jogo e inclusive no jogo da volta, né? Que esse cara cumpriria suspensão. Então, assim, fecha parênteses, mas é muito importante que se diga. E aí, seguindo nos comentários aqui, o João Oliveira diz: qual foi o maior agravante que o Grêmio tinha, que sempre ficava um buraco na entrada da área que o Flamídia conseguia se infiltrar? Eu acho que o Grêmio assistiu o Flamengo jogar, eu não sei se talvez o Grêmio não povoou o meio campo, né? Eu ouvi muita gente falando disso, eu acho que pode ter sido por aí, sabe? Talvez o Luan tivesse que ter jogado mais atrás para ajudar. Eu não sei, cara. Eu acho que... Não sei. Talvez o Alisson, mas se bem que eles também ajudaram bastante. O próprio Everton voltava para marcar. Então eu não sei. Mas o fato é que o Flamengo ia atacar com 6, 7 caras, né? Então é complicado, assim. Só que, cara, é o que eu digo, a marcação em cima, pra mim, é um negócio que tinha que estar no estatuto do torcedor do Grêmio, estatuto do clube. Cara, o Grêmio às vezes deixava o Flamengo chegar até o meio de campo ali, aí começava a entrar no nosso campo e aí tinha uma marcaçãozinha. Cara, tinha que morder lá em cima com intensidade, coisa que o Inter fez muito bem em alguns momentos desse ano. E não deixava o outro time jogar, cara, é isso. O Grêmio não fez isso, e não fazer isso contra o Flamengo pode te custar caro, velho. Lá no Rio o Grêmio tinha que fazer isso. Porque assim, se tu deixar o Flamengo jogar, cara, esquece. Assim, o pessoal fala que foi barato 1-1, né? Até acho que foi, mas também acho que o segundo tempo foi mais nosso, sabe? Talvez tenha sido barato pro Flamengo esse 1-1 no segundo tempo. Talvez 1-0 para nós teria sido mais justo. Agora, no primeiro tempo, foi o 0-0 mais barato da nossa história, talvez. Era para ser 3-0 pro Flamengo. 2-0 ia ser assim, ó, não dá pra dizer nada. 2-0 pra eles não daria pra dizer nada contra. Ia ser totalmente justo, sabe? E porque a gente deixou os caras jogarem, isso é letal. A gente teve muita sorte de ir pro intervalo em 0-0, cara. E a gente não pode fazer isso no Maracanã, tem que marcar. Acho que a chave nem é assim, povoar o meio campo. Tinha uma peça aqui, não tinha um cara aqui. Claro que isso também é importante, mas eu acho que é mais uma questão de atitude, de postura, tática até, do que de as peças que tem, onde elas estão. Cara, é morder os caras lá em cima, bufar no cangote, aproveitar que eles estão mais cansados que a gente, então, e dar um gás nisso, cara. Eu acho que essa é a chave, abafar os caras no Maracanã, sabe? Deixar eles errarem, puxar contra-ataque, não deixar eles chegarem com a bola redondinha até o nosso campo, que isso, cara, sabe? Acho que é por aí. Felipe Andreata Flores diz não, calma aí que eu pulei o Lucas Tronauta. Como o Galhardo pode ser jogador de futebol? Paulo Vitor possui mãos de alface? Amanhã no Globo Repórter. Mais ou menos por aí. O
Felipe Andreata Flores diz: Maicon e PP mudaram o jogo. André? Por favor. Concordo, essa substituição do André não entendi muito também, mas já falei um pouco disso, né? Nossa, me deu uma... Foi forte ontem a coisa. Christian Rafael diz: Flamengo pode ter mais time que nós, mas da forma que seguramos eles ontem com aquele futebol pífio e ainda conseguimos empatar, mostra que estamos bem vivos. Concordo, falei coisas muito parecidas. Aqui o La Cornetación, um cara que está sempre participando aqui também, e acho que o nome dele diz muito sobre o que foi esse tweet dele agora. O La Cornetación diz o seguinte: erros nas contratações. Daí ele lista aqui: 2018, Brocador, Madison, André, Marinho, Capixaba, Tony Anderson, Paulo Miranda, Alisson, Tassiano. Aí eu vou discordar. Brocador foi um erro, mas até que foi uma aposta mais ou menos. Madison foi um erro, concordo. André, não acho que foi um erro a contratação. Quando veio eu achei que era uma boa aposta. Eu acho que foi um erro a insistência. Depois de ver, não deu certo. É do futebol, acontece, né? Tu pode contratar um cara bom e não vingar do jogo. O erro não foi a contratação, foi a insistência do Renato num erro que já era flagrante por muito, muito tempo. Marinho, eu digo mesmo, Marinho para mim é o mesmo caso do André. Na época achei boa a aposta, mas não se confirmou. O Marinho não insistimos tanto, pelo menos. O Capixaba, cara, acho que está se mostrando um erro, assim, mas também na época ninguém achou tão absurdo. Ele começou bem, né? Quando era só um cara emprestado. O Tony Anderson nem foi contratação. Ele veio naquela que, por sinal, foi uma das melhores negociações da história do Grêmio, eu acho, recente, com certeza. Que foi o Edilson, que é um bom lateral, sim. Aí ele coloca o Alisson também nessa lista, que eu discordo completamente. Eu acho o Alisson uma peça importantíssima no Grêmio. Ainda não foi muito bem ontem, mas o Alisson cresce em jogo importante, é um cara bom de bola. Ele coloca Alisson e Tony Anderson nessa lista, eu discordo muito. E eles vieram em troca do Edilson mais grana. Assim, os caras nos deram uma grana, mais Alisson e Tony Anderson. O Tony, nós ainda vamos sentir o que ele é, o que ele não é, guri ainda. O Alisson já acho que é um cara importante. E o Edilson, eventualmente, ficou na reserva do Cruzeiro, ganhando quase 1 milhão por mês. Eu acho uma negociação muito boa pro Grêmio, sinceramente. Aí ele coloca o Paulo Miranda nessa lista. Por quê, cara? Um bom reserva. Coloca o Tassiano, que eu também acho que é um bom reserva. Cara, eu discordo. Eu acho que eu só concordei com o Madison. O Brocador foi ruim, o Capixaba foi ruim, mas acho que foram apostas ok até, assim, cara, sei lá. Não, vamos lá, André deu errado, Marinho deu errado, mas não é um erro no ato da contratação, é um erro que se mostrou erro depois, porque tem algumas que já são erro de nascença, tu já olha assim, legal, vai dar errado. Por exemplo, daí ele lista as de 2019, Galhardo, é uma que tu já olha assim e diz, tá errado, tá errado, tá errado, tá? Mas enfim, é diferente. Júlio César ele coloca aqui, eu não sei, foi a aposta, para reserva não é má contratação. O Felipe Viseu ele coloca aqui, acho que teve muito azar envolvido, não sei se foi boa ou ruim, ele se lesionou e não conseguiu mostrar muito. Tardelli ele põe aí, também acho que o cara tá exagerando um pouco nessa régua aí, ele não vai chegar todo dia um Everton, né, sei lá quem, né, sei lá. O Rômulo, aí eu concordo, o Rômulo é tipo Galhardo, assim, de largada tu já diz, tá errado, errou a contratação. O Montoya, eu acho que foi um erro, mas que foi uma boa aposta, e eu acho que o Renato também errou muito na utilização dele, na posição errada e tal, não sei, esse aí foi estranho. E o David Braz eu discordo, cara, é um baita reserva. Tipo, nossa, eu acho que foi muito cruel nessa análise. O Diego Ribeiro responde a esse tweet do La Cornetación. Daí, dos 2 anos, apenas David Braz, Alisson e Tassiano. Pelo menos o Diego salvou esses 3. David Braz, Alisson e Tassiano. Eu concordo com esses 3 nomes sendo salvos. Aí o Gustavo Esmanioto responde ao Diego dizendo:
sendo que Alisson e Tassiano, para compor elenco, foram na época de outro departamento de futebol. Aí o La Cornetación responde: o que define bem é trazer o Madison para substituir o Edilson. Chega a assustar que trouxeram esse cara para substituir um campeão da América. E aí o Diego Ribeiro diz: precisamos de 5 reforços que cheguem para vestir a titularidade. O La Cornetación responde: sonhou, o Grêmio é o time que pior contrata no Brasil. Aí o Gustavo responde: outro dia estava tendo uma discussão sobre o Grêmio parar de contratar e só subir os jogadores da base. Obviamente que não vai acontecer, mas se o padrão de contratações continuar o mesmo, não seria tão má ideia. Gasta menos e ainda pode ganhar com a venda de uma revelação. Aí ele segue falando: eu fiz uma lista tipo há 4 meses, aí já sabe, te chamam de corneteiro, etc. Infelizmente nossas negociações desde a saída do Ico Roman e André Zanota têm sido péssimas. Eu não vou entrar aqui nesse flow aqui de cornetas aqui, de contratações. Eu acho que é um papo bem maior, assim. Seria até meio leviano fazer uma análise sem muitas informações e sem um monte de coisa aqui. Mas o que eu posso dizer é que o que eu concordo aqui dessa explanação é que sim, cara, tem contratação que não dá para entender e que assim deve ter gente melhor na base, deve ter, ou igual, custando menos, né? E uma experiência interessante que o Atlético Paranaense faz há uns bons anos já, e creio eu até tá gerando frutos, né? Olha o Atlético Paranaense ganhando, Sul-Americano, Copa do Brasil. Claro que também eles se reforçam de algumas posições ali, mas com pouco dinheiro eles conseguem contratações boas, sabe? Ali o Marco Ruben, não sei quem. Mas eles vêm jogando o Campeonato Paranaense há anos só com a base. Cara, isso é muito interessante, porque é tipo assim, virou as Olimpíadas deles, sabe? Porque os Jogos Olímpicos, todas as modalidades são, talvez, é o grande auge de todas as modalidades. Tipo, tu ganhar uma Olimpíada no atletismo é melhor do que ganhar o campeonato mundial, sabe? Ah, foi campeão do mundo de salto e não sei o que. Beleza, mas campeão olímpico é maior. Quase tudo, ou tudo nas Olimpíadas é maior, menos o futebol. Até para não ficar igual a Copa do Mundo, né? Os caras criaram esse critério que eu achei inteligente, de ser sub-23 e podendo escolher 3 caras mais velhos, que também eu acho muito boa ideia. Permite ter um Messi, um Neymar, né? Achei assim, ó, dá um brilho legal para a competição. E aí meio que se tornou a maior competição sub-23 do mundo, né? Cara, o campeonato estadual é muito criticado sempre por ser um problema de calendário, de desgaste, de não sei o que. O Atlético Paranaense tornou esse problema numa solução, porque ele não desgasta o clube, os atletas principais, e descobre gente, sabe? Eu acho que é um caminho muito interessante. O Grêmio já vem usando o time alternativo em vários jogos do Gauchão, mas eu não sei se não teria que ser uma política meio do Atlético Paranaense, assim, cara, é todos. Torcida, entenda, estamos cagando pro Gauchão. Se o nosso time sub-20 for campeão gaúcho em cima do Inter titular, é esculacho, cara. Cara, nós vamos pra Guete, nós vamos nas redes sociais tripudiar, porque vai ser, assim, histórico. Mas se perdermos pro Juventude na semifinal, não chorem. É o nosso time sub-20, é um grande laboratório. O torcedor entendendo isso, tira o peso do Gauchão, tira a crise da derrota no Gauchão, ajuda a descobrir talentos, e eu acho que é isso que o Atlético Paranaense está fazendo, cara. E eu acho que essa regra não é tão engessada também, né? Eu acho que eles já colocaram algumas vezes os titulares para pegar um ritmo num jogo ou em outro, ou na final contra o Curitiba, sabe? Acho que eles fazem uns laboratórios assim, meio sem engessar. Não, só pode ser sub-20. Acho que não é para tanto. Mas esse é um caminho interessante, porque aí, cara, se tu jogar um gauchão inteiro com o sub-20, tu vai ver algum lateral melhor que o Galhardo, né? E se tu não vê, aí beleza, aí tu contrata o Galhardo. Não, aí tu não contrata o Galhardo, tu contrata outro cara. Mas
ali tu vai poder revezar uns 2, 3 laterais, uns 5 zagueiros jogando, até tu vai achar, não, esse aqui é titular, incontestavelmente, esse aqui não sei o que, aí cara, aí tu pega o Cerâmica, tu pega o Avenida, tu pega o Ipiranga, e tu, azar, sabe? Esse caminho a tempos é um que me chama atenção. Mas enfim, já estamos estourando o tempo aqui, esse episódio ficou gigantesco, vamos... Ó, tá até apitando aqui. Vamos encerrar. Mandem comentários, sugestões e tudo mais no Twitter, @LucasVon, Instagram, Lucas_Von. E é isso aí. Estamos vivos. Até a próxima. Valeu. Abraço.